reclama dos juros altos. Bem, quem é que não sabe que os juros no Brasil são altos demais? Não precisa absolutamente ser nenhum gênio, gente. Pega o seu cartão, vê o rotativo aqui no Brasil e vê em outros países. Baixa a taxa Selic, mas o reflexo disso nos juros da população não resolve. Se nós estivéssemos, gente, numa situação tranquila, por que o Lula iria provocar uma turbulência contra ele mesmo? É alguma coisa estranha. Porque quando o Lula fala que é necessário baixar os juros, quando o Lula diz que há necessidade de gastos que são investimento, quando o Lula indica o Haddad para ser ministro, o Haddad consegue equacionar um arcabouço fiscal que prende gastos, que coloca gastos só a 70% do PIB, ou do PIB não, do orçamento. Quando tudo isso é feito, que é uma coisa razoável, né? O presidente dizer que precisa gastar com coisas que são investimento, ao mesmo tempo que ele põe o Haddad para dizer que os gastos estão contidos em 70% do orçamento, isso é razoável. Isso não é ser absolutamente nem inconsequente, nem revolucionário, é uma coisa de bom senso. No entanto, os economistas da direita, e hoje de novo, né, já apareceu agora na Folha de São Paulo, por enquanto estava só rondando o Estadão, né? Voltou à cena Armínio Fraga. O Armínio Fraga, ele sumiu, né? Ficou 1 ano e meio sem poder falar, porque a política do governo melhorou a situação do trabalhador, melhorou a condição do Brasil, não podia falar. Então agora eles começam a especulação. É interessante porque eles dizem que o Lula não pode falar contra o Banco Central, que o Lula não pode falar de juros, que se o Lula nomear alguém do PT para o Banco Central, se não for de novo alguém da linha do Roberto Campos, tudo vai se deteriorar. Acontece que quando o Lula nomeou o Haddad para a Fazenda, também tudo ia se deteriorar. Agora, o Lula tem aí nas mãos, no Banco Central, a indicação do Galípolo, que vem da escola da Unicamp, que é um social-democrata, não é nenhum revolucionário. Aliás, um cara que tem um trânsito interessante para os economistas, né, da direita, porque ele sempre trabalhou dentro do esquema do governo Alckmin, por exemplo. Ah, nossa, não pode. Tem que só ser eles, os neoliberais. Se você muda uma vírgula para a esquerda, meu Deus, não pode, não são competentes. Competentes são só eles que fizeram um plano real e afundaram o país, tanto é que não elegeram o sucessor. Mas eles são os competentes. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar uma coisa para vocês verem o mecanismo por trás disso. O Lula precisa mostrar que o presidente do Banco Central não vai ser alguém que baixa juros. Porque se ele deixa isso como está, né? Se ele não fala isso, e sinal de que ele vai, né, intervir, ele vai comandar o Banco Central e vai provocar, vai querer dinheiro para gastos. Se você gasta, o que acontece? Você precisa emprestar mais. Se você não põe metas da inflação e gasta demais, vai surgir a inflação.
Então, antes que surja o dinheiro dos empresários emprestado para o governo, já fica mais caro, porque eles mesmos, empresários, vão pedir juros mais altos. Então, esta bola de neve, esse ciclo é anunciado. E a culpa de quem que esse ciclo aumenta? Da fala do Lula. Então, o Lula precisa fazer uma fala rígida. Não é interessante isso? Agora, quem é que está na imprensa fazendo volume na imprensa para deixar o mercado alvoroçado? É o Lula ou são esses próprios economistas que estão reiterando que o Lula vai gastar para além da conta? Eu pergunto, tem mais falas do Lula dizendo que é preciso fazer investimento ou tem mais falas desses economistas em todos os jornais falando que o Lula cria um ambiente conturbado para o mercado? Hein? Façam a conta, gente. Façam a conta. A conta é bem simples. Hoje, com os mecanismos que a gente tem, né, de computador, dá para você saber em 10 minutos quantas linhas estão sendo dedicadas em cada blog, em cada jornal, falado ou escrito, a favor de um ou a favor de outro. Os economistas em peso estão, do começo do governo Lula, diminuíram um pouco, agora voltaram, dizendo que quem aumenta juros no Brasil não é o Banco Central, é o Lula por conta das falas do Lula. Então, as falas do Lula é que, o Lula não está ligando para a inflação. Resultado, ele deixa um ambiente em aberto, os empresários já pedem para emprestar mais caro o dinheiro, então juros. Então é o próprio Lula que cria os juros mais altos. Eles falam isso o dia todo. O dia todo. E o que se fizesse o que eles pedem, o Lula estaria o quê? O Lula estaria reiterando o discurso da direita. Então o Lula chegaria, ou agora, né, na véspera da eleição, falar, gente, educar o país, gastar em educação? Não! Para que gastar em educação? Gastar em saúde? Não! Para que gastar em saúde? Né? Isso aí não é investimento, isso é gasto, é gasto. Eles querem que o Lula faça esse discurso. Ou o Lula faz esse discurso, ou tá tudo errado. Só que o Lula não tá fazendo esse discurso de vamos gastar à toa. Se tivesse fazendo, não teria, né, feito aquele esforço enorme para passar perante a esquerda o arcabouço fiscal do Haddad. Então os economistas, se quisessem não conturbar o ambiente, se fossem realmente gente interessada no Brasil, eles estariam dizendo, pera lá, qual é o discurso que o Lula está fazendo? Qual é o patamar da dívida e qual é o patamar do PIB? Como é que está a relação PIB-dívida? Aumentou demais? Ou aumentou só um pouco? Mas eles não fazem nada. Eles apenas reiteram que quem está conturbando o ambiente é o Lula. Por quê? Porque eles acham que eles próprios não conturbam o ambiente. Eles acham que eles próprios não conturbam o próprio mercado. O mercado não ouve só o Lula. O mercado também ouve os economistas da direita que falam pra caramba. Então, se os economistas da direita, como o Armínio Fraga, tá falando que o mercado tá perturbado, o mercado que não tá perturbado fica perturbado. Por quê? Porque os caras falam, pera lá. O que esses economistas estão falando? Eles estão prevendo que o Lula vai estourar a boca do balão, vai jogar a dívida lá para cima. Então, vamos aqui já ajeitar, né, a nossa desconfiança. Vamos ficar desconfiados porque os economistas de direita que nos orientam estão ficando desconfiados e estão falando isso na imprensa. Percebe que o poder
o poder de moldar a economia não é só do governo ao falar, é dos economistas ao falar. Então eles estão moldando o que eles querem que aconteça agora. E por que eles estão fazendo isso? Por dois motivos. Um motivo é político. Eles querem trocar o governo por um governo francamente neoliberal. Segundo, o segundo motivo é econômico. Eles refletem os pedidos do próprio mercado. O mercado adora a instabilidade, porque é na instabilidade que se ganha no mercado. Como é que você faz a aposta que vai subir ou descer preço de papel se você tiver estabilidade? Aí não tem mercado. O mercado é uma jogatina. É exatamente fazendo a conturbação que eles, economistas, fazem, que o mercado funciona. E é assim. Então a conturbação é deles, e todo esse movimento de direita, e agora o Armínio Fraga recomeça e sai na ponta, já é prenúncio de campanha eleitoral, campanha municipal. É só isso, gente. Mais nada. Infelizmente, essa explicação que a gente pode dar e que a esquerda reflexiva, todos vocês aqui, né, podem compartilhar, ela não é uma explicação que vai aparecer no blog, nos outros canais ditos de esquerda. Por quê? Porque os outros canais ditos de esquerda são canais comprometidos com dinheiro. Vocês sabem muito bem, né, que a maioria dos canais ditos de esquerda, segundo um deles, né, fez uma reunião com o governo e pegou dinheiro para fazer campanha. Então esses canais não têm consistência teórica para falar nada. Então, né, não adianta querer olhar para eles, eles não vão falar isso que eu estou falando, eles só vão falar isso que eu estou falando depois que a gente falar, aí alguns vão falar. Mas eles não sabem explicar. Eles não têm noção do que está acontecendo. Agora a gente tem dito para vocês onde é que está a fonte. A fonte está no Dalbor, a fonte está na Mazzucato, a fonte está no próprio livro do Galípolo, que tem livro junto com o pessoal da Unicamp. A fonte está naqueles livros que a gente tem publicado aqui. Aí você entende por que é que está havendo o aparecimento desses economistas. Eles acusam o Lula de criar uma celeuma no mercado, mas é eles que estão criando, ao dizer que o Lula cria uma celeuma no mercado. Tá entendendo como é que funciona? Você já imaginou um mercado estável? O que é um mercado estável? Um mercado de compra e venda estável não é mercado, gente. Tenha santa paciência, né? É eles que criam a turbulência. No passado, a gente até poderia acusar esses caras de estarem criando turbulência em proveito próprio. É que não há essa possibilidade agora tão clara com papéis. Até porque não, né? A jogatina se faz a partir de máquina e não mais a partir de pessoas. As chances de compra e venda. Mas, volto a dizer, o capitalismo, como ele está funcionando, ele não depende mais da produção. A produção esgotou a capacidade de extração e realização de mais-valia. Então ele passou para o extrativismo, tá aí o problema ecológico, passou para o mercado financeiro, tá aí o problema da produção de dinheiro, que gera mais dinheiro, e os ricos compram patrimônio. E o que é pior, estão ensinando os jovens a comprar patrimônio e a não produzir. Tá esse movimento aí, né? O cara vai comprar uma ilha. O sonho do cara é ter uma ilha, que nem o Luciano Huck. Ter uma ilha. Aí o cara não tá entendendo nada, né? O sonho do cara é fazer foguete, né? Um dia eu vou fazer foguete. É isso, né? O sonho do garoto nos anos 60 era estudar para ser engenheiro, para ser astronauta. Hoje não, o sonho do garoto hoje, né, é dar o tombo em alguém, ganhar algum dinheiro na bolsa para virar ele o dono do foguete. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pô. Você vai educar uma geração assim de idiotas? Mas está sendo educado. Daqui a pouco a gente volta.